sabe? Outra vez foi os Solomonari. Agora nós vamos falar sobre Ulfer, lobisomens escoceses, cupinchas. A Escócia também é bastante rica com relação a lobisomens. Cupinchas, as imagens de fundo que vão rodar aqui é só para rodar mesmo. Não tive tempo de preparar algo melhor, então elas não condizem com o assunto que eu vou falar para vocês sobre Scottish Ulfer, sabe? Que, segundo uma escritora, uma pesquisadora chamada Jane Saxby, ela compilou um livro na década de 30, 1932. Jane Saxby publicou o livro Shetland, Traditional Lore, o folclore tradicional das Ilhas Shetland, lá na Escócia. Lá nessa Ilha Shetland, lá na Escócia, que eu penso, existe a crença, certo, de um tipo de lobisomem chamado Vulva, Ulfer, né? Só que era visto pelas pessoas muito antigas não como um lobisomem, e sim como uma raça própria. E estou falando tipo a época dos celtas. Os celtas diziam, os antigos celtas diziam que os Ulfer não eram seres humanos que se transformavam em lobisomens, mas sim uma raça perpetuamente com cabeça de cão, jeito entre ser humano e canino, vivendo lá na Escócia, nas Ilhas Shetland. Como eu estou dizendo, Cupinchas, essa escritora Jane Saxby, ela pegou e compilou alguns relatos, né, dessas Ilhas Shetland, e conta o caso de Ulfer, um lobisomem. Lobisomem? Será mesmo? Que era descrito como sendo uma pessoa quase que normal. Um corpo humano normal, todo peludo. O pelo é mais ou menos dessa altura. Peludo, o pelo castanho e uma cabeça de canino, uma cabeça de lobo. Ele andava pelas vilas lá, Cupinchas, de boas. Só que diferente do lobisomem, e de dia também, viu? O Ulfer, dessas aldeias ali da Ilhas Shetland, né, na Escócia, ele não se transformava em humano, ele era sempre perpetuamente aquela forma de meio que humano, meio que lobo. Só que é o seguinte, ele solitário, morava em uma caverna nas montanhas, e ele não atacava os seres humanos, sabe? Só quando fosse atacado. Ele não era agressivo, muito pelo contrário, Cupinchas. Viviam enxergando esse homem meio humano, meio lobo, pescando. Ele comia peixes. E, por sua vez, volta e meia, as pessoas encontravam ramalhetes de peixes pescados por ele na janela das casas, nos peitoris das casas de pobres. Ele não só pescava para ele, como também pescava para os mais pobres. E contam, relatos muito antigos contam, que em ocasiões, na casa de alguém moribundo, na casa de algum doente terminal, o Ulfer se sentava do lado de fora da casa, tristonho e abatido, como se estivesse prestando as suas homenagens, sabe? Prestando um consolo às famílias que tinha alguém que estava morrendo. Um lobisomem bom, Cupinchas. E é claro, né, Cupinchas? Talvez não fosse lobisomem, e sim alguém com hipertricose, daquela doença, o mal do lobisomem, onde os pelos crescem, entende? E daí banido da sociedade. É o que mais acreditam, que esse Ulfer, que foi visto no comecinho do século XX, ele ainda foi avistado, esse Ulfer dessas ilhas, viu? A pessoa dele ainda dava lá nas Ilhas Shetland, fazendo suas boas e más ações, suas boas ações, não más, ainda no começo do século XX. O mais importante, que eu esqueci de falar, Cupinchas, a principal atividade desse homem, Ulfer, sabe, era pegar pessoas que estavam perdidas nas florestas e guiar elas até as aldeias e cidades próximas. Salvava essas pessoas. Uau, um lobisomem bom. Provavelmente alguém com hipertricose, sabe? Só que também especulam que, na verdade, poderia não ser hipertricose, mas sim uma crença, sabe, de que o Ulfer seria um espírito imortal que existe nas Ilhas Shetland, que volta e meia desceria para auxiliar as pessoas que estariam perdidas. Eu aposto na hipertricose. Alguém com o mal, a doença do lobisomem, ou a condição do lobisomem, sabe? Tem uma família mexicana justamente com essa condição, tem um chinês muito famoso, cantor, com a condição de hipertricose. Pelo por todo o rosto, pelo por todo o corpo. Daí, facilmente confundida com um Ulfer, um lobisomem perpétuo.